Boa noite, Troca Ideia, boa noite, Santo André, ABC, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, mundo inteiro. Estou aqui com o Ivan Souza, empreendedor, coach, palestrante. Oi, Ivan, tudo bem? Como vai você, Vera? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus, e muito feliz por mais uma vez nós estarmos juntos nesse Troca Ideia. Eu estou ótimo e feliz de estar com você também, viu? Para falar um pouquinho desse livro maravilhoso aqui. Prepare-se para ter sucesso e Para ter tornar-se uma sucesso. pessoa É. de sorte. Não é Perfeito. não? Muito bom, muito bom. Perfeito, né? Ivan, mas você tem várias coisas que você fala e está aqui que você faz, e está aqui na orelha do seu livro, mas nada melhor do que nós mesmos para falarmos de nós. Embora para algumas pessoas há uma grande dificuldade em apresentar-se. Mas eu vou pedir para você apresentar-se para o nosso público. Quem é Ivan Ok. Souza? Olha, Vera, você sabe que essa é uma coisa que a gente prefere, na verdade, que os outros falem, né? Sim, sim, Mas eu sim, eu vou. sei. Na verdade, o que que acontece? Eu trabalhei durante alguns anos no mercado financeiro e depois eu fui trabalhar como vendedor. Então, como vendedor, que é o que eu chamo de a melhor profissão do mundo e a mais nobre de todas, né? Eu Está acabei presente me em todas as estar áreas. presente em todas as áreas, né? Então eu acabei indo depois empreender. Eu trabalhei 4 anos como vendedor e ali eu descobri que era realmente aquilo que eu queria fazer, né? Que eu queria lidar com pessoas, eu queria falar com pessoas o resto da minha vida e é isso que eu faço até hoje. Aí eu fui empreender. Eu primeiro tive uma agência de turismo, depois eu tive outros negócios e enfim. Mas durante todo esse tempo que eu empreendia, eu sempre fui muito curioso e eu sempre ficava observando as pessoas, mesmo nas minhas empresas, quando eu muitas vezes chegamos a promover pessoas, por exemplo, promovia um vendedor para ser gerente, para ser um supervisor de vendas. E essas pessoas, elas de alguma forma não estavam bem preparadas emocionalmente, psicologicamente, para assumir aquele cargo. Então, mais à frente, a gente acabava percebendo que havia feito uma promoção indevida, porque a pessoa não estava preparada e ela acabou. Ela nem voltava mais a ser vendedor e nem tinha condições de continuar no cargo para o qual ela foi promovida. A gente era, Sim. muitas vezes, a empresa era obrigada a tirar aquela pessoa da empresa. Enfim, aquilo era uma coisa que eu observava com muita curiosidade, porque que as pessoas atingiam determinados postos, mas depois elas não davam prosseguimento, né? Observando isso também no próprio mundo empresarial, eu observava que muitas pessoas abriam negócios e tempos depois fechavam. O próprio Sebrae tem umas estatísticas fantásticas que eles mostram que de cada 5.000 empresas, parece que abrem, parece que só 30, 35% chegam a completar 5 anos. As outras morrem antes desse período. E aí eu, Sim. muito curioso, fui observando por que que isso acontecia. E eu sempre tive o hábito de perguntar para as pessoas, por exemplo, todas as vezes que eu conversava com alguém e a pessoa teve um negócio e quebrou o negócio, eu perguntava, por que que você quebrou, cara? Em que momento as coisas aconteceram e deram erradas? A mesma curiosidade eu tinha quando As pessoas alguém. sabem? Elas têm essa resposta, Ivan? Elas têm, algumas têm, Tem, algumas têm. tem. Eu levei isso também para o campo das pessoas que, por exemplo, um gerente que estava desempregado, o cara trabalhou como gerente, como diretor de uma empresa, e num certo momento ele perdeu, ficou desempregado. Cara, por que que isso aconteceu com você? Você chegou a ser diretor da empresa. E o que que aconteceu que você. E aí eu fui observando esses dados, guardando esses dados, fui tomando nota disso, e eu percebi que as pessoas não estavam preparadas muitas vezes para aquelas conquistas, né? Até Sim. mesmo em casais, até mesmo em relacionamentos, Vera. Se você for observar, a maior parte dos casais que se separam, quando você vai ver, há ali uma falta de preparo, uma falta de maturidade, muitas vezes preparo emocional para lidar com as coisas, né? Você sabe que a É. inteligência emocional é talvez uma das inteligências mais importantes na vida das pessoas hoje em dia, seja de um empreendedor, seja qualquer pessoa que quer ter sucesso e ter negócio. Então eu observei
eu mesmo tive muitos problemas, muitas vezes, com relacionamentos, tanto com profissionais, como até pessoais mesmo. E eu observei mais à frente que aquilo não deixava de ser uma falta de preparo. Eu não estava preparado para aquela situação. A gente se prepara para Quantas outra. vezes não estamos preparados, né? As pessoas não precisam Muitas vezes sentir, não estamos nossa, preparados. eu sou o pior Perfeito, do mundo. Simplesmente não perfeito. estava preparado, né, Ivan? Aí eu resolvi escrever um livro pensando nisso, pensando em oferecer para as pessoas uma oportunidade delas se prepararem melhor Livro que está aqui, para você qualquer mostrar ele situação. durante o programa. Perfeito. Então, Prepare-se para ter sucesso é um livro que tem esse objetivo, de fazer com que as pessoas, em algum momento da vida, elas têm, é uma chave, né? Digo que o livro ele tem duas funções. Ele pode ser um indicador e ele pode ser um acelerador. Ele pode ser um indicador, no caso daquela pessoa que está meio perdida, ela não sabe exatamente o que fazer. Agora, principalmente, nós estamos vivendo esse momento que muita gente perdeu o emprego, muita gente fechou a empresa, fechou o negócio, está meio perdido, não sabe o que fazer. Então, o livro ele é um indicador, ele pode indicar um caminho para essa pessoa que não sabe o que fazer. E a pessoa que já está no caminho, que já está empreendendo, que já tem um emprego, que é um vendedor, que tem uma empresa, mas que não está obtendo os resultados que ela precisa, que ela gostaria, o livro ele é um acelerador. Então ele ajuda essa pessoa a acelerar o processo. As pessoas me perguntam assim, quem deve ler o seu livro? Eu falo assim, olha, se você estiver vivendo uma fase absolutamente tranquila, se o teu negócio está fantástico, se a tua vida Tá pessoal está decolando. extraordinária, está tudo voando, cara, em céu de brigadeiro, por favor, não leia o livro. Agora, se tem alguma coisa que você busca ainda, né? Se você tem fome de alguma coisa, o livro é para você. Então, o livro é para qualquer pessoa que tenha fome, que tenha uma necessidade, que tenha um desejo ainda não alcançado. Eu acredito que tem bastante gente que ainda não conquistou tudo, né, Vera? Claro, com certeza tem muita gente que não conquistou. E que triste quando a pessoa fala que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu costumo dizer, Ivan, que ninguém está planando. Ou a pessoa está subindo ou ela está descendo. Faz sentido isso para você? Ou você está andando para frente ou andando de marcha ré, né? Ninguém fica parado. Não tem essa história de ficar Não parado, tem, né? Então é bom não sempre tem. nós estarmos colocando realmente, turbinando, óleo no motor aí, turbinando, arrumando, fazendo as revisões, para Tem poder continuar aquela, crescendo. aquela famosa frase que ninguém é tão bom que não possa melhorar e nem tão ruim que não possa piorar, né? Ô, Ivan, o livro ele tem alguns tópicos, não tem? Sim. Então, e O nesses livro, tópicos. o livro foi feito com esses tópicos, de alguma forma até estrategicamente pensado para ajudar a pessoa a ler. Porque a gente sabe que o brasileiro não é muito afeito a ler. O brasileiro compra muito livro, mas ele não é de ler muito. As pessoas que leem são uma minoria. Então, o livro foi dividido em 20 capítulos e 60 tópicos. Ele tem 3 tópicos em cada capítulo. Então, se uma pessoa lê menos e ela gosta de ler, ela pode ler um tópico por dia, em 60 dias ela lê o livro. Se ela lê um capítulo por dia, em 20 dias ela lê um livro. E quem tem um hábito melhor, uma leitura mais avançada, ele pode ler o livro em um fim de semana. Muito bem. Ivan, você sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por vendas, também sou vendedora. Entendo que, por mais força motriz que tem em qualquer empresa, não adianta você ter a coisa mais linda do mundo, mais maravilhosa do mundo, se você não tiver aquele interlocutor, aquela pessoa que passa de quem fabricou, de quem produziu, de quem está prestando aquele serviço, para quem vai comprar, adquirir e pagar por aquele produto. Você acha que todas as pessoas podem tornar-se um vendedor de sucesso? Vera, eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo, como é que eu me tornei vendedor, tá? Tá. Eu era um garoto muito tímido e trabalhava no mercado financeiro, era um mundo perfeito, porque eu ficava dentro de uma sala, basicamente fazendo negócios, não falava com ninguém a não ser por telefone, naquele tempo não tinha internet, não falava por telefone e contava dinheiro basicamente o dia inteiro para o banco. E não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para ir para Eu casa muitas contava vezes, dinheiro. mas eu contava dinheiro o dia inteiro, né? Então, quando eu fui ser vendedor, foi um negócio muito interessante, porque eu
como uma pessoa muito tímida, eu fui levado por um colega que saiu do banco na época e me convenceu de que em uma semana ele já ganhava mais do que a gente ganhava o mês inteiro no banco. Aquilo me entusiasmou, né? Ah, entusiasma qualquer um, né? Eu tinha 20 e poucos anos e eu não tinha muita perspectiva no banco, né? O que eu ganhava no banco mal dava para pagar a faculdade. Então eu fui ser vendedor. E eu fiquei um mês levando uma pasta para passear, Vera. Eu era um passeador de pastas. E depois de 30 dias andando com uma pasta todos os dias sem conseguir vender, esse meu amigo falou assim, olha, o cara vai te mandar embora, o diretor da empresa vai te mandar embora, cara. Eu falei, pô, você tá maluco, cara? Como assim ele pode me mandar embora? Eu saí do banco para vir para cá. Pô, mas você não mandar vende. Embora mais. Mas você não vende. Aí eu fui conversar com ele e ele me deu a oportunidade de ver como é que um vendedor experiente trabalhava. Então eu não tinha a menor ideia como é que esses caras realmente faziam. E eu tive a oportunidade de trabalhar uma manhã e uma tarde acompanhando um vendedor experiente, um vendedor já campeão de vendas. E aquilo foi o suficiente, foi uma virada de chave na minha vida. Então aquilo virou porque eu aprendi duas coisas que eu aprendi. A primeira coisa é que se você não falar com o cliente, você não vende. A segunda coisa é que se você falar de vendas no primeiro momento, você também não vende. Não vende. Então, a primeira lição, aí quando você me pergunta assim, qualquer pessoa pode se tornar um vendedor de sucesso? Eu acredito que sim. Tenho certeza que sim. Agora, precisa aprender algumas lições básicas, né? A primeira delas é se interessar verdadeiramente pelo cliente. Saber fazer perguntas. As pessoas que fazem as melhores perguntas são as pessoas que têm os melhores resultados, né? Os clientes não compram de qualquer pessoa. Os clientes gostam de comprar, gostam de negociar com amigos, com pessoas mais íntimas, com pessoas que sabem alguma coisa da sua vida e que deixam ele saber alguma coisa da vida dele. Então eu aprendi com o tempo que se eu quisesse vender muito, e eu tive a oportunidade de ser campeão de vendas, campeão nacional de vendas nessa empresa durante 11 meses seguidos. Então eu aprendi que eu deveria me interessar pelo meu cliente. E não me interessar apenas em falar, porque muitas pessoas não conseguem vender e acham que o vendedor tem que ser um falador. E eu digo para você que você sabe disso muito bem, você é uma pessoa muito experiente e com muita inteligência nessa área, sabe que o vendedor tem que ser muito mais um escutador do que um falador. Sim. Então, quando eu aprendi que eu tinha que escutar mais, que eu tinha que falar menos e aprender a hora de falar, ouvir o cliente, observar o que o cliente estava falando, entender a necessidade do cliente e, a partir daí, só falar da solução do problema dele. E aí eu não parei mais de vender. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor, mas precisa aprender. Não é só chegar e pegar a pasta e achar que vai sair vendendo. Mas sabe o que eu achei muito interessante? Quando nós passamos... Deixa eu falar para o pessoal que está chegando, que vai chegar, que vai assistir para o YouTube, que eu estou falando aqui com o Ivan Souza. Ele é empreendedor, coach e palestrante e está lançando o livro Prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte. Olha aqui o livro dele. E nós estamos falando justamente sobre o sucesso e o tamanho da importância do vendedor que há dentro de nós para tornarmos uma pessoa de sucesso. E o Ivan acabou de falar uma característica do vendedor aqui, que ele não vai só falar, muito pelo contrário, ele vai escutar, ele vai transformar aquilo que ele escutou e vai bater tudo no liquidificador, a amizade, a afinidade, o que ele vai construir de amizade com aquela pessoa, com aquele comprador, com aquele futuro comprador do produto dele, e aí sim que ele vai poder, na minha opinião, é uma relação de cumplicidade, né? Ele vai ser até cúmplice daquela pessoa na busca daquele produto necessário. Saber exatamente o que a pessoa quer, né, Ivan? O cliente sabe qual é a necessidade dele, né? Agora, ele só vai te dizer se você souber fazer perguntas. É o mesmo princípio do médico, né? Você não vai ao médico e ele fala, toma isso daqui. Ele faz um diagnóstico, ele te pergunta, desde quando você sente isso? Quem mais na sua família sente? Quando começou? Em qual momento do dia dói e tal?
Quando você começa a dizer para ele, portanto, faz o diagnóstico e diz, olha, toma isso daqui, ou faz esse exame aqui, e a gente vai resolver. Mas o vendedor, quando ele é inexperiente, ele chega já querendo fazer o negócio. Seria a mesma coisa que você entrar no consultório do médico e o médico olhar para você e te dar a receita, sem saber qual é o seu problema. Então é preciso fazer perguntas. Né? Anamnésia. É preciso você fazer as perguntas para você ter a solução, para você ajudar o cliente a resolver o problema dele, né? Tem que investigar. Você tem um treinamento sobre imersão. Fala um pouco desse treinamento para a gente. Okay. Esse treinamento chama-se Um Impulso para o Sucesso. É um fim de semana que eu faço no Hotel Fazenda. Normalmente eu faço em Atibaia. Então é um treinamento que começa na sexta-feira à noite e termina somente no domingo à noite. Ele começa na sexta-feira. Sexta-feira por volta de 21 horas e ele termina às 18 horas do domingo. Então é um treinamento muito dinâmico, onde a gente trabalha principalmente o desenvolvimento pessoal da pessoa, né? As pessoas têm muitos traumas, as pessoas têm muitos medos, as pessoas, principalmente nesses momentos agora, é quase impossível você encontrar uma pessoa, Vera, que não tenha algum problema para solucionar. E a gente pensa que às vezes os nossos problemas são somente nossos, os problemas são quase que comuns às pessoas. As pessoas têm problema com os pais, têm problemas com irmãos, têm problema com esposo e com esposa, têm problema com ex-marido e com ex-mulher, com o pai dos filhos e com o pai das filhas. Então, todos esses problemas com ex-patrão, exatamente. Problema lá da infância, que ela nem sabe que tem, mas que tem, e está sofrendo e nem sabe muitas vezes por quê. Então, as pessoas levam tudo isso para esse treinamento, e lá por meio de dinâmicas, de muito treinamento, muitas dinâmicas, as pessoas acabam melhorando e elas saem de lá realmente numa condição assim muito felizes e muito satisfeitas. Muitas pessoas mudam de vida. Eu sempre peço, inclusive, durante o treinamento, para que as pessoas, ao saírem do treinamento, não vão direto para a sua empresa tomar decisões. Não vá direto para sua casa tomar decisões, se é que você entende. Para não fazer nada no calor da emoção. Para não fazer nada no calor. De preferência, se um casal, a gente pede para, se não puder fazer juntos, mas que um faça numa edição e o outro vá na outra edição. Se você tem um sócio, uma sócia na empresa, é importante que ambos façam o treinamento. Porque o que acontece? Uma pessoa faz sozinha, ela tem um sócio. Ela volta para a empresa na segunda-feira querendo voar. E o sócio está lá com aquela querendo caminhar, né? Então não vai dar certo. É importante que os dois façam. O casal é a mesma coisa. O sujeito vai fazer o treinamento, ele volta para casa com muitas ideias para melhorar o próprio relacionamento. Mas quando ele chega em casa, se a outra pessoa não foi, ela começa a dizer que ele enlouqueceu, que tem alguma coisa errada com ele. E, na verdade, não tem nada de errado. O importante é que os dois façam o treinamento para que os dois possam chegar a alguma conclusão. Mas a gente já tive muitas pessoas que saíram do treinamento e mudaram o seu relacionamento. Ou passaram a ter um relacionamento melhor, ou até mesmo quando já era um negócio que não tinha mais solução, ele saiu daquele negócio e foi ser feliz em outro lugar. Foi ser feliz com outra pessoa e permitiu que aquela outra pessoa também fosse feliz. Porque o que acontece muitas vezes em relacionamentos é que as pessoas elas não são felizes, não se permitem e não permitem que a outra pessoa seja feliz. Quando você toma essa decisão e ela é consensual, é muito interessante, porque os dois podem ser felizes. Né? Ninguém está condenado a viver um relacionamento só porque um dia prometeu que ficaria para sempre. Né? O para sempre, na verdade, deve ser para sempre desde que estejam felizes. Né? Não tem nada de errado se for para sempre. Mas não pode ficar infeliz. Né? Perfeito. Mesma coisa acontece na empresa. Às vezes a pessoa tem um negócio que está se arrastando, não tem mais resultado, não tem mais probabilidade. Todo mundo já sabe que o negócio dele não anda mais, mas ele continua persistindo, insistindo. Quando ele toma uma decisão de mudar, eu sempre tenho um hábito de dizer para as pessoas, quando alguém perde o emprego, eu falo parabéns. Por que parabéns se eu estou desempregado? Porque agora você tem a oportunidade de empreender, de arrumar de ter um outro emprego, talvez naquele você já não era mais feliz, e você sabe que as pessoas, mesmo não estando felizes numa função,
elas têm muita dificuldade de largar, né? Com certeza. Olha, a Mara está falando boa noite para gente. Boa noite, Ivan. Boa noite, Vera. Arrebenta, amores. É isso Abraço, aí. Mara. É um papo bem bom aqui mesmo. Beijo Elias para você. Pereira, da Ferroviária de Paranapiacaba, um grande amigo nosso aqui. Boa noite, saudação ferroviária a todos aí. Várias Um gerações da abraço para os família são ferroviários, né? ferroviários. Ele é maravilhoso. E aqui também uma grande empresária de sucesso, Fernanda Silvano. Ela é a diretora da empresa Gelo ABC. Gelo Um ABC, grande abraço para já ela fala também. tudo, né? Gelo ABC, ABC todo, Gelo tá aí. ABC. É ABC e Grande São Paulo. A Fernanda tem uma empresa maravilhosa. Eu Tá brinco muito. chegando, tá chegando o verão, né? Ela que se prepare para vender agora no verão, né? Com certeza, eu brinco com ela que tua vida é fácil, é só ensacar água. Aí Só quando a ensacar gente água, pensa né? para transformar essa água Não. ensacada em gelo, né, e cair as pedrinhas, mas essa mulher trabalha, mas é uma Verdade. guerreira maravilhosa, grande amiga, né, Fê? Ó, Fernanda, estou falando aqui com o Ivan Souza, Verdade. que é autor desse, ele é empresário, coach e palestrante e autor desse livro maravilhoso, Prepare-se para ter sucesso e torna-se uma pessoa de sorte. Tem aquela máxima que o pessoal fala, né? Nunca foi sorte, né? Sempre foi trabalho Sempre foi e trabalho. fora o trabalho, o que você diria que você entende que traz o resultado também? Fora só trabalhar. Olha, ter sorte dá um trabalho danado, na verdade, né? Mas é evidentemente que a gente precisa contar com a sorte. Então é muito importante contar com a sorte. Mas se você fizer a coisa certa, a sorte provavelmente vai estar do seu lado. Eu sempre digo que se a pessoa somente conta com a sorte, é muito provável que ela tenha muito azar, né? E se você fica esperando que a sorte aconteça, né? Agora, evidentemente que se somente o trabalho resolvesse, né, Vera? A gente conhece muita gente que trabalha 12, 14, 15 horas por dia e não tem sucesso. Então é muito importante você trabalhar, mas é importante também você ter estratégia, é importante você se preparar, porque você não vai só trabalhar, porque se você não estiver preparado, não adianta. Não adianta você querer sair se você está fechado numa sala e você não tem a estratégia de procurar a chave, somente com trabalho, não adianta você começar a bater e achar que vai sair. Provavelmente não vai dar certo. Então, trabalho é fundamental, mas é importante você ter a capacidade de, hoje eu diria, principalmente por empreendedor, a capacidade de juntar pessoas, né, de unir um grupo de pessoas. Né? Esse é um talento dos mais importantes, você conseguir juntar pessoas com competências diferentes para fazer um resultado. Porque às vezes muitos empreendedores pensam que devem contratar sempre pessoas que saibam menos do que eles. Eu sempre digo que uma das maiores competências e uma das maiores humildades, ato de humildade que um empreendedor pode ter, é o de contratar pessoas melhores do que ele. Porque se você tem auxiliares melhores do que você tem muito mais condições de avançar. Se você, hoje em dia fala-se daquela coisa de se você senta numa mesa onde você é o que mais sabe, tem alguma coisa errada, né? É sempre importante você sentar com pessoas que em algum momento saibam mais do que você. Né? Em alguma área, né? Em alguma área você precisa ter alguém que possa ajudar você. Porque se você é o único que sabe, você tem um limite, né? Você não vai mais. Então hoje, eu acredito, eu ouvi isso outro dia e eu achei tão bacana que eu comecei a entender que é realmente uma coisa. Você tem que passar 33% do seu tempo com pessoas que sabem mais do que você. 33% do seu tempo com pessoas que sabem tanto quanto você. É para você poder compartilhar o teu conhecimento, levar para eles e pegar um pouco. E 33% do seu tempo com pessoas que sabem menos do que você, para que você possa aprender com humildade e passar um pouco do que você já sabe para eles. Então, esse equilíbrio é muito importante para todas as pessoas que pretendem ter sucesso. Que pretendem ter sucesso duradouro, né, Vera? Porque nós já falamos isso, que é muito fácil ter sucesso, na verdade. Você conquistar não é difícil. Eu vejo que a dificuldade maior, ela está quando para você
se manter no sucesso, né? Para você manter as suas posições, as conquistas, conquistar e permanecer, né? Você chegar no topo e permanecer no topo não é uma tarefa fácil. É muito fácil subir e descer. As pessoas sobem e descem com a mesma velocidade. Porque se você tem se você tem um bom negócio, você encontra uma oportunidade de mercado. Em 2, 3 anos, hoje em dia, você pode se tornar um milionário. Aliás, as pessoas falam que o Brasil está passando... Tempo. Bem menos tempo, aliás. Então, as pessoas falam, novamente estão falando que o Brasil está passando por a maior crise da história novamente, né? Quase a cada 3 anos tem a maior crise de todos os tempos. Mas todos os dias existem muitas pessoas ficando milionárias, todos os dias no Brasil, apesar de tudo que estão se falando do Brasil. Sim. Então, eu sempre digo que nós vivemos hoje, o melhor momento do planeta Terra é esse que nós estamos vivendo, e nós, especialmente no Brasil, estamos em um dos melhores lugares do mundo para se empresariar e ganhar dinheiro. Que maravilha, muito bom, muito bom, muito bom. Nós estávamos falando da imersão, que quando as pessoas vão até a imersão, dali elas saem melhores, saem até, opa, calma, e tão motivadas que tem que falar para eles, calma, calma, faz nada hoje. Então, e do livro Prepare-se para ter sucesso, qual é a dor que ele trata? Que dor é essa que ele pode também, assim como a imersão, fazer com que a pessoa saia, termine de ler esse livro e fala, nossa, preencheu, tratou algo dentro de mim. Vera, você sabe que hoje nós estamos vivendo um momento onde, especialmente, as pessoas estão passando por momentos de muitas dores, né? Tem gente que perdeu a empresa, eu tenho amigos que quebrou a empresa, fechou a empresa, e está sem saber o que fazer. Eu tenho uma amiga agora que fechou um restaurante e está tentando se reencontrar, tentando vender o que tem dentro, a estrutura do restaurante, para ela voltar para a Itália, porque a família dela está na Itália. Então, muitas pessoas estão passando por momentos de muitas dores. Eu diria para você que o livro ele é um farol que ilumina o caminho. Você sabe que o farol ele pode iluminar o seu caminho e você não necessariamente não vai caminhar, né? Tem gente que você diz para ela, vai por aqui. Ela olha por ali, ela vê que é o caminho, mas ela não quer caminhar. Então eu diria para você que o livro ele é um farol que ilumina o caminho, mas a pessoa precisa ter a vontade de caminhar. Então, muitas dores, a dor de um empreendedor hoje, quase todos os problemas que um empreendedor está passando, o livro tem lições para ele aprender, tem lições para ele botar em prática. Se a pessoa está passando por uma dificuldade no relacionamento com filhos, com esposa ou com esposo, com sócio, o livro tem lições que dá para a pessoa tirar dali alguma coisa e aplicar na prática. O livro é um livro de você entender o recado e praticar no dia seguinte. Então, o livro, eu diria, em resumo, ele é um farol que ilumina o caminho e você precisa ter a coragem de caminhar. Porque... Olha o farolzinho aqui, gente. As pessoas sabem, muitas vezes, o que precisa fazer. Agora, muitas vezes as pessoas não querem fazer, né, Vera? É muito mais fácil, às vezes, ficar no quente, né? Ficar no cantinho quente, ficar na zona de conforto e não tomar a decisão de ir para frente. Então, o livro é um despertador. O livro é um despertador. Quando o seu despertador toca 6 horas da manhã, você pode tomar algumas decisões. Você pode dar um tapa no despertador e travar para ele não tocar mais. Você pode voltar a dormir, ou você pode levantar. Você pode levantar e ficar sentado na cama, ou você pode levantar e fazer o que você precisa fazer. Então, o livro é um despertador. Independentemente de qual seja a situação da pessoa, o livro pode ajudar. A leitura do livro pode ajudar. Muito bem. Ô, Ivan, eu e Ivan, engraçado que nós temos várias características parecidas, várias afinidades, né, Ivan? Quando nós fizemos o Troca Ideia na Eco TV, a hora que terminou, eu falei, nossa, como a gente tem coisas, afinidades. O Ivan é empreendedor, eu também sou. Ele é coach, eu também sou. Ele é palestrante, eu também sou. Ele é escritor, eu também sou. E morena, eu também sou. Fantástico. Oi, Ivan,
apesar de eu ter essa resposta para mim também, mas, ao seu ver, como você também é palestrante, em primeiro lugar, quando que começou o palestrante? Quando esse palestrante nasceu em você? O palestrante nasceu em mim em 2000. Eu tinha uma empresa e naquele tempo eu tinha 200 e... Eu cheguei a ter 300 funcionários, mas eu tinha por volta de 200 funcionários. Então, eu contratava alguns palestrantes para ir na minha empresa, dar palestra para a minha equipe de vendas, para o meu pessoal. E aí eu comecei a me apaixonar por esse negócio de palestras. Eu percebi que aquilo era uma coisa da qual eu já tinha perdido aquela timidez lá como vendedor, então eu já conseguia me comunicar. E aí eu fui fazer treinamento de oratória, né? Eu fui fazer cursos de oratória. E a partir dali eu comecei a fazer. O que eu fiz? Estrategicamente, eu criei uma sala de treinamento na minha empresa para 40 pessoas. Então, eu entrevistava muita gente durante a semana, a minha empresa tinha um turnover muito alto, a gente contratava muita gente todos os meses, e eu dava aquelas palestras para aquelas pessoas internamente. Então, eu botava 3 vezes por semana, eu tinha turmas de 40 pessoas numa sala, onde eu estava ali me preparando para dar palestras. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer alguns treinamentos para o meu próprio pessoal, né? Eu comecei a criar alguns treinamentos, baseado naquelas palestras que eu assistia, aquelas palestras que eu trazia o pessoal para a empresa. Eu também passei a frequentar muitos lugares onde se dava palestra para empreendedores, para empresários, etc. E eu realmente fiquei fascinado com esse mundo das palestras, né? Mas na verdade, o que acontece? Como eu sempre fiquei dividido entre ter que administrar a minha empresa e trabalhar como palestras, então eu fazia isso mais ou menos em fim de semana. Teve uma época que eu vendi uma empresa nos idos dos anos 2004, 2005, eu vendi a empresa, fiquei uns 2 anos dando palestra, depois eu tive a oportunidade de voltar a entrar de sócio novamente numa outra empresa, e aí de novo eu comecei a fazer esses eventos somente de fim de semana, mas nos últimos anos eu tenho feito isso e agora eu não pretendo mais ficar das 9 às 22 dentro de uma empresa. Acho que hoje o que eu quero fazer realmente é dar treinamento, dar palestras, escrever outro livro, acredito que é por aí. Mas realmente é uma coisa que, durante todos esses anos, mesmo quando eu não estava fazendo, eu estava pensando, porque é algo que entrou no meu coração e nunca mais saiu, Vera. Eu realmente sou absolutamente apaixonado por dar palestras, por assistir palestras, por dar palestras e por interagir com pessoas. Eu amo isso, eu amo resultados e amo estar junto com as pessoas. Ivan, às vezes as pessoas perguntam para você e falam, e você se sente um pouco um ET, as pessoas, mas como você consegue fazer tanta coisa? Acontece isso contigo? Evidentemente. Você já sentiu envergonhado de ter vários dons? Ou não? Não sei se envergonhado, mas as pessoas perguntam como é que você consegue, né? Como é que você consegue? E outras pessoas dizem, por que você precisa fazer tanta coisa, né? Você já viveu tanto e você já chegou até aqui, você já conquistou tanta coisa. As pessoas acham que a gente faz as coisas para conquistar. E, na verdade, chega uma hora que o objetivo não é mais esse, né, Vera? O objetivo da gente... é inerente a você. Faz porque está no sangue, né? Faz porque você quer realmente deixar um legado, você quer ajudar as pessoas, você quer mostrar um pouco do caminho que você conheceu para as pessoas, né? Eu acredito que desde sempre foi assim, né? Quando a gente era criança que ia numa festa, quando você voltava, no dia seguinte, qual que era o teu maior desejo? Encontrar os seus amiguinhos para contar como foi a festa, né? Compartilhar. Então, compartilhar. Então, quando você encontra um caminho que é bom, que você obteve resultados por esse caminho, o seu maior desejo é passar isso para as pessoas. Mostrar que existe uma saída, né? Mostrar que existe uma oportunidade. Então, eu acredito que é por aí. E aí, quando as pessoas me perguntam como é que eu faço para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, eu digo que eu não preciso fazer tudo exatamente ao mesmo tempo.
Se você administrar bem o tempo e priorizar o que é importante, o que é urgente, e trabalhar sempre nas coisas urgentes e importantes, você nunca sair da coisa mais importante para ir fazer a menos importante, dá tempo de fazer muita coisa. O que acontece com as pessoas que não conseguem fazer muitas coisas é porque elas deixam o que é mais importante em stand-by e vão perder muito tempo fazendo coisas que não são importantes. Aí a gente tem hoje muitos ladrões de tempo, né, Vera? A gente tem hoje a televisão, a internet, as redes sociais, todos, o celular. Eu conheço pessoas do meu ciclo de amizade, pessoas que eu amo, e que perdem 3, 4, 5, 6 horas por dia na tela do celular. Então, o que eu faço? Eu trabalho com blocos de tempo. Então, eu tenho tempos para ver as minhas mensagens, tempo para responder as minhas mensagens e blocos de tempo para trabalhar. No período que eu estou trabalhando, eu não olho para o celular. Porque se você realmente ficar olhando a mensagem que chegou, a postagem que saiu, o que está acontecendo do outro lado, você entra no UOL, você entra, eu gosto de esporte, você entra no Globo Esporte para ver a mensagem, para ver a notícia do seu time. Aí você começa a ver do outro. Passou uma hora, você não viu. Então, quando você se disciplina e trabalha com o que eu chamo de blocos de tempo, você tem tempos, 2, 3 horas trabalhando, aí você dá uma parada, você observa. A cada uma hora você pode dar uma olhada no seu WhatsApp, se tem alguma coisa urgente. O que eu digo para as pessoas? O que eu digo para as pessoas que são importantes para mim? Se for urgente, você me telefona. Se não for, porque o meu telefone, eu também adoto um sistema que ele não toca quando chega a mensagem. Então, eu não sei quando chega a mensagem. Eu vou ver pelo meu relógio biológico. Então, vou dar uma olhada, eu vou lá e olho. E aí eu respondo. Às vezes eu recebo a mensagem e eu não respondo na hora, porque não é hora de responder. Daqui a pouco eu paro e respondo todas. Porque se cada uma que chegar você for responder, a sua produtividade cai muitíssimo mesmo. Olha, dica preciosa essa, hein? Sobre os blocos. Blocos de tempo. Você disse. Bloco de tempo. Trabalhar com blocos de tempo. Trabalhar com bloco. Começa cedo e vai. Eu tenho minhas estratégias aqui para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu falei para você, eu perguntei para você sobre ter vergonha de fazer tantas coisas, porque eu já tive, hoje eu não tenho. Porque não faz muito tempo, morreu um dramaturgo, eu me recordo que falaram tantas coisas que ele fazia e ele havia morrido. Então, era muito maravilhoso tudo que ele fazia. Aí eu pensei, ele morreu, é legal. Eu que estou viva, sou louca. Então, eu comecei a perceber que eu precisava me orgulhar. E vai essa dica aí para você que está nos escutando. Que nós temos que nos orgulharmos de Deus dar os dons e nós podermos fazer mais coisas com ele, melhorar esse dom. É a parábola dos talentos, né? Estou melhorando a cada dia, estou fazendo o meu melhor, estou compartilhando isso que eu aprendi. Isso é fantástico. A Lu Santos está dizendo boa noite para a gente. E ela estava aqui acompanhando. Oi? Beijo para a Luna. A Lu Santos, exatamente. Beijão, Lu. A Itome Ferraz também, boa noite a todos e todas. E a Lu dizendo que cada dia temos algo novo, de fato, a aprender. E algo novo a ensinar. Também falou conosco aqui o queridíssimo, maravilhoso Dr. Caio Mota, nosso especialista em dores odontopáticas, em dores crônicas. É uma das melhores pessoas que Deus me propiciou a conhecer, mesmo porque eu tenho neurologia e ele tratou. E se hoje eu sou a pessoa que sou, eu devo muito a Dr. Caio. E é um sábio, é um grande homem, é um grande pesquisador, faz a diferença não só no Brasil, mas no mundo, está chegando em muitas fronteiras, e eu sou muito grata a Deus pelo Dr. Caio em nossa vida. Boa noite, sabe as palavras e colocações de vida. Esse recadinho é dele para você, viu? E a Lu dizendo pura verdade, Ivan. E a Mara Rodrigues Alves aqui. Ivan, qual a diferença entre metas e objetivos de negócio? O que são obrigações acessórias? Escalabilidade de negócios, o que é? Desculpe-me tantas perguntas, mas estou curiosa em aprender. Vamos lá. Bom, escalabilidade de negócio é quando você tem um negócio que pode ser escalado, né? Existem negócios que são escaláveis e negócios que não são escaláveis, né? O que é um negócio que você pode escalar? Você tem um negócio que nós estamos fazendo aqui agora pela internet, se você vai fazer
você vai vender mentoria, você vai vender treinamento online, é um negócio que você pode escalar. Se você tem uma lojinha, você não pode escalar, porque você não pode ter uma loja em São Paulo e atender o cara do Rio Grande do Sul. Você não pode ter uma lojinha em São Paulo e atender o sujeito lá de Fortaleza, né? Quando eu digo atender, você pode até mandar o negócio para lá, mas você pode mandar pelo correio, mas quanto você consegue mandar? Se você vender 1.000 num dia, você consegue mandar no outro dia? Provavelmente não. Então, os negócios escaláveis são principalmente os negócios digitais, né? Que a gente consegue escalar, porque você pode, numa live, atingir milhares de pessoas. Você pode, num curso online, vender para milhares de pessoas no mundo inteiro. A pessoa pode estar do outro lado do planeta, no Oriente, assistindo a nossa live agora. Portanto, se for um curso online, a pessoa pode estar em qualquer lugar da Terra assistindo aquele curso que você está fazendo online. Então, esses são os negócios escaláveis. Com relação a metas, qual foi que ela disse? Meta ou produtividade? Espera aí, vamos lá. Qual a diferença entre metas e objetivos de um negócio? O que é meta e o que é objetivo? Qual a diferença? Eu digo que a meta quando você pode ter uma meta e ter o objetivo de um negócio é quando você tira realmente a meta do papel e começa a praticar, né? Eu tenho a meta de construir uma casa. Então, eu estou com a meta de construir a casa. No dia que eu consigo contratar o engenheiro para fazer o projeto, consigo comprar o material e botar o pessoal para trabalhar, eu saí da minha meta e entrei no meu objetivo de negócio. Então, quando você tira a meta do papel e começa a praticar, você tem a meta de ser vendedor. No dia que você começa a ser vendedor, você transformou a meta no seu objetivo de negócio. Muito bem. Espera aí que tem mais, né? Escalabilidade de negócios, desculpe-me. Qual a diferença entre metas e objetivo de negócio? Já foi. O que são obrigações acessórias? Não sei do que ela está falando de obrigações acessórias. Será que são obrigações, impostos, esse tipo de obrigações? Ô, Mara, melhora essa pergunta aí para a gente, que a gente volta e coloca de novo. Ficou um pouquinho baixo o seu som para mim, Ivan. Porque acho que tem uma ligação entrando aqui, vai sair já. Será que é isso? Melhorou? Tá baixo ainda. Tá melhor? Tá baixo, mas vamos lá, vamos tocar, vamos falar aqui. Também Maria chegando, falando boa noite pra gente. Boa noite, Maria Ferreira, abraço, querida. Oi, Ivan, noite, vamos lá. Melhorou. Voltando a falar sobre o nosso querido Ivan palestrante, que nós temos várias pessoas e uma aí, né? E eu estava falando de não nos envergonharmos dos nossos dons, dos nossos talentos, de fazer tantas coisas. Mas a característica desse palestrante, vamos lá. Você percebeu que há características que nós possamos passar para o nosso teleinternauta, aquela pessoa que quer ser palestrante, que gosta de palestrar, tem comportamento que a gente pode compartilhar com eles, que você pode compartilhar? Você fala, nossa, quando eu aprendi isso, quando eu fiz isso, faz muita diferença na hora de dar uma palestra. Fala pra gente. Sim, evidentemente que você precisa... A primeira coisa que o palestrante, que a maioria das pessoas tem vontade de ser palestrante, você sabe que eu tenho um treinamento que eu ajudo as pessoas a serem palestrantes, né? Formação de palestrante, viva mesmo? De palestras. Viva de palestras. Então, eu ajudo uma pessoa a sair do zero e se tornar um palestrante. Então, nesse treinamento, a gente ajuda a pessoa a passar por todos os degraus, né? Desde o zero, desde quando ele não consegue falar bom dia para alguém, até ele entender como é que ele pega o microfone, como é que ele cumprimenta as pessoas. Eu ensino a pessoa a passar por todo esse processo. Oratória, domínio de palco, como é que ele responde perguntas difíceis do auditório, porque sabe que muitas pessoas têm medo de falar em público, elas imaginam que num determinado momento alguém pode lhe fazer uma pergunta e ela não tem a menor ideia da resposta, né? Exatamente. Então isso acaba com as pessoas, elas ficam com medo, imaginando assim, o que eu tenho que fazer se alguém me faz uma pergunta no meio de uma apresentação e eu não sei dar resposta?
Existe uma técnica que você não precisa ter a resposta, mas você também não vai dizer, eu não sei, eu não estudei isso, eu não me preparei. Então, existe uma técnica que você fala, conversa com a pessoa e você pode chamar a atenção dela. Você pode, por exemplo, eu vou usar uma das técnicas aqui. Você pode, por exemplo, perguntar para a pessoa assim, oh, é muito bom, que excelente pergunta a sua. Qual o seu nome, por favor? Aí o cara vai dizer o nome. O meu nome é João. Ô, João, poucas vezes me fizeram uma pergunta tão extraordinária quanto a sua. João, faz o seguinte, no final do evento, vem aqui para eu bater um papo com você, ok? Muito obrigado, João. Você continua dando a sua palestra. Você não disse que sabia, não disse que não sabia. Ele não sabe por que você não respondeu, se porque não dava tempo, ou porque se você não sabe. Enfim, você usou essa técnica, o João fica tranquilo lá no assento dele. E eu vou dizer para você que em 80 ou 90% das vezes, no final, o João não vem mais conversar com você. Por quê? Não vem. Porque às vezes você acabou dando a resposta que o João queria durante o evento, durante a palestra. Então, a gente ensina tudo isso para as pessoas. Como é que elas saem desse tipo de situações? Tem situações que você está fazendo uma apresentação e às vezes tem uma pessoa ali que ela não está querendo exatamente saber uma resposta. Ela está mais querendo testar o seu conhecimento, às vezes até... Te provocar. Provocações, exatamente. Então, existe uma técnica também que você usa que a plateia cuida dessa pessoa, não é você que tem que se desgastar com ela. Né? Então, existe uma técnica que você utiliza e que a plateia, quando o cara levantar a mão de novo, a própria plateia vai olhar para ele e vai falar assim, ô cara, o que está acontecendo com você? Né? Para isso, existe uma expertise que você utiliza. Existe, por exemplo, o medo que as pessoas têm, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, fiz uma apresentação em determinado lugar e foi um sucesso, as pessoas me aplaudiram de pé. Mas eu fiz a mesma apresentação em outra cidade e não foi legal, cara. Parece que as pessoas não entenderam a minha mensagem. Provavelmente, ele não fez a adaptação. Então, a mesma palestra que você dá lá, não é a que você dá cá. O público sendo diferente, você tem que fazer a adaptação. Então, às vezes você vai fazer uma palestra para jovens, a conversa é uma. Você vai fazer uma palestra para idosos, a conversa é outra. Você vai falar com empreendedores, a conversa é outra. Você vai falar com vendedores, a conversa é outra. Se você... Aí a pessoa não tem essas habilidades. E aí ela tenta fazer a mesma palestra, com as mesmas piadas em todos os lugares, alguém não vai gostar, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Então, a primeira coisa, Renata está dizendo que é boa estratégia. Gostou. A Renata é diretora de escola, ela gostou da sua estratégia. Porque muitas vezes, realmente, quem está perguntando, às vezes a pessoa está, talvez até tenha uma ansiedade ali que queira ir além do que é necessário naquele momento, ou ele está te provocando mesmo para ver se você realmente é bom, você sabe o que está falando, ou está querendo tumultuar. E também é isso mesmo. Quando uma pessoa... Dependendo do público, é a maneira com que você vai agir, vai conduzir, vai falar. Sim. Existem técnicas que você está dando uma palestra, às vezes você não tem, dependendo do assunto, dependendo do tema, você não pode ficar parando. Então, num determinado momento da palestra, você percebe que as pessoas estão com sono, estão cansadas, às vezes tem algum problema no ar-condicionado, enfim. Por qualquer razão, você percebe que as pessoas estão se desligando de você. Então, existe uma técnica que você para, você usa, naquele momento, uma conversa particular, você chama atenção para uma outra detalhe que você quer e você traz novamente a atenção das pessoas para você. Então, se o cara não aprendeu isso, ele continua falando e daí a pouco as pessoas estão totalmente desinteressadas pelo tema que ele está discutindo, né? Outra coisa muito importante quando alguém vai se preparar para ser um palestrante é perceber que existem, principalmente, 2 momentos que são essenciais para você se sair bem numa apresentação. Evidentemente que a Vera sabe disso de cor e salteado, né? Mas a pessoa que está pensando em ser palestrante, que gostaria de dar palestras, etc. Então, o momento inicial e o momento final de uma apresentação são os momentos cruciais, né? É onde as pessoas estão ali
tudo que você diz no início e tudo que você diz no final, provavelmente elas vão guardar por muito mais tempo. Muitas vezes, durante o evento em si, é possível que algumas pessoas nem ficam presentes. Disperso de mente, né? Dispersa, o cara vai para a empresa, vai para casa, ele fica ali só fisicamente, mas ele começa a pensar em outras coisas. Mas quando você diz, senhoras e senhores, estamos chegando ao final, as pessoas, opa, agora eu quero ver. Aí, porque ela quer saber também para contar o que aconteceu, né? Isso. É nesse momento que você tem que caprichar e fazer um encerramento de maneira brilhante para que as pessoas lembrem de você, né? Outra estratégia também interessante é se você vai falar por 1 hora, você tem que ter conteúdo para falar por pelo menos 1 hora e meia, para você terminar a sua conversa quando as pessoas ainda estão ávidas por ouvir você. Você não deixar para terminar quando as pessoas já não aguentam mais você falar, né? Está todo mundo olhando para o relógio, querendo ir embora, e você não para de falar. Então, esse é um outro segredo que muitas pessoas que não têm habilidade de falar têm dificuldade com o tempo, né? As pessoas, o cara tem lá 50 minutos para falar, tem meia hora para falar. Ou ele fala todo o conteúdo dele em 15 minutos e os outros 15 ele não sabe o que fazer, ou ele perde 25 minutos falando de coisas periféricas e quando ele vai entrar no tema realmente que o levou até lá, faltam só 5 minutos. Então, vão encerrar o tempo dele e ele não deu o recado. Então, essa cronologia, tempo e o tema que você tem para falar é muito importante. Eu sempre gosto de trabalhar com um cronômetro. Então, eu tenho o tempo todo alguma coisa que eu estou trabalhando, mas eu estou observando a hora. Porque aí eu posso controlar o meu tempo e eu não caio na surpresa de terminou o tempo e eu não falei tudo que eu tinha, ou eu falei tudo que eu tinha e ainda tem tempo. Então, quando você tem um cronômetro, você consegue trabalhar o tempo com o tema e aí tudo dá certo. Parece mágico que tudo dá certo, né, Vera? A gente faz o possível, né? São estratégias. O doutor Caio está dando um recadinho, está lá em Niterói. Doutor Caio, o senhor está aí no posto? Já passou a Ponte Rio-Niterói? Conta para gente aí nesse momento. Onde é que você está, Caio Mota? Doutor Caio Mota. Parabéns pelo tema, Vera. Eu, ministrante, com muito conhecimento de causa, como sempre, você é um sucesso. Obrigada. Não, palestrante realmente é excelente. Não é a primeira vez que nós fazemos um troca-ideia. Aqui, na página 71, nós temos o desafio de mudar. Lute com determinação, abraça a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Charles Chaplin. Aí o capítulo é liberte-se. Então, quando a gente fala em libertar-se e em mudança, eu sempre falo sobre isso. Você acha que as pessoas mudam? Você acha que as pessoas mudam? Eu creio que sim, eu acredito nisso, Vera. Eu só estou fazendo o que eu estou. Eu só faço o que eu faço porque eu acredito na mudança do ser humano. Agora, é preciso ter muita determinação, é preciso ter coragem e querer, né? A vontade é mais importante do que a inteligência. A vontade de mudar tem que ser gigantesca, porque se a pessoa não tiver uma vontade, uma determinação e uma disciplina muito grande, ela realmente não muda. Você sabe que a coisa mais fácil que tem é para um palestrante falar de mudanças, né? Agora, fazer as mudanças realmente não é fácil. Quando eu usei esse liberte-se nesse capítulo do livro, da página 71, é justamente isso, para as pessoas se libertarem do seu passado de dor. Porque muitas pessoas vivem presas a um passado que não faz mais sentido. Do que nós estávamos falando agora há pouco sobre treinamento seu também, né? Da imersão. Perfeito, perfeito. É isso que é trabalhado lá. Então a pessoa precisa se libertar do passado de dor, porque às vezes a pessoa está sofrendo por um problema que não tem mais jeito dela resolver. Por exemplo, tem gente que sofre, Vera. A gente, lá nesse treinamento, eu recebo pessoas que chegam lá dizendo o seguinte: eu tenho um problema porque o meu pai me ignorou quando eu tinha 25 anos, ele me causou um trauma e eu não perdoo o meu pai. Aí você pergunta assim,
E onde está o seu pai agora? Não, ele já faleceu faz 10 anos. Poxa, você acha que faz sentido alguém estar travando a sua vida, bebendo veneno todos os dias, porque alguém que já não está mais aqui há 10 anos fez alguma coisa lá no passado? Então, liberte-se, libertar-se dessas coisas, sabe? Desses traumas. Um relacionamento que não deu certo, mas há quanto tempo você não está mais vivendo essa situação? Mas a pessoa ela traz aquela dor com ela, parece que ela faz questão de não largar aquilo, de não esquecer, sabe? Então, em algum momento, você precisa ter a coragem de se abrir para o novo. Quando eu digo liberte-se, eu estou dizendo, dê oportunidade, permita-se viver outra coisa. Permita-se ser feliz novamente. Permita-se encontrar um novo parceiro. Permita-se ter um outro negócio. Permita-se, enfim, viver de maneira diferente. E as pessoas ficam presas àquele passado e aí não tem mais jeito. Antigamente a gente dizia assim, dizíamos, o passado é perfeito, você não consegue mexer no passado. Hoje nós sabemos que o passado ele é perfeito, mas você pode mexer no seu passado por meio do arrependimento, por meio do perdão, por meio da ressignificação. Então, se você ressignifica o que aconteceu lá no passado, você pode libertar-se e libertar a pessoa que você está aprendendo também. Porque você também fica aprisionando uma pessoa lá do passado porque aconteceu alguma coisa. Você precisa ter a coragem de ressignificar e seguir em frente. Não é verdade? Transformar seus dias em dias melhores, né? O seu futuro em dias melhores. Transformar o futuro em dias melhores. Claro. Porque eu percebo que o Dr. Caio disse que está no posto, você viu aqui, né? Que ele parou para nos ouvir e nos escutar. E que está valendo a pena. Fico feliz, Dr. Caio. Quinta-feira tem live com o Dr. Caio, hein? Amanhã nós temos também com o Carlos Barberino. Quarta-feira, troca ideia. Doutora Mônica, esteta, maravilhosa também, estará conosco no programa. E assim, segue nosso caminho de live a semana toda. E o que eu ia dizer das mudanças, estamos quase chegando ao final, que às vezes uma mudancinha assim que a gente consegue mudar, claro que nós mudamos, faz uma diferença imensa. A mudança às vezes não precisa ser tão grande, né? Gigantesca. Uma coisinha assim, ó, que você deixa para lá, transforma tudo. Você sabe que certa vez eu ouvi alguém dizendo, isso vale esse detalhe que você falou, eu vou usar esse exemplo agora. Eu vi o Tony Robbins falando que ele estava jogando... como é que chama aquela... Você bate na bola e a bola toma um destino lá. Beisebol. Tá. Estava jogando beisebol e ele jogava a bola ia para a água todas as vezes. E aí chegou uma pessoa e falou para ele assim, cara, eu vou te dar uma dica, como é que você vai acertar. E aí falou para ele assim, olha, você está pegando de uma maneira, você gira 5 milímetros a sua mão e bate na bola agora para você ver. Então ele girou 5 milímetros e bateu na bola e a bola foi onde ele queria. Então é isso que você disse agora, Vera. Você faz uma pequena mudança e o resultado é gigantesco. Exatamente. Uma pessoa tímida, por exemplo, ela é capaz de perder muitas oportunidades na vida por causa da timidez. E aí, quando ela muda, quando ela trabalha isso e resolve esse problema de timidez, a vida dela dá uma virada de 360 graus, porque coisas que ela nem imaginava passam a acontecer, porque ela cuidou de um detalhe. A timidez pode ser só um detalhe, né? Mas é um detalhe que pode te aprisionar e te separar de muitas coisas importantes. Uma pessoa tímida perde muitas oportunidades durante uma vida inteira pelo medo de se apresentar, pelo medo de falar, pelo medo de ousar, pelo medo de pedir. Quando essa pessoa cuida desse aspecto, timidez, a vida inteira dela se transforma. Um vendedor que não consegue fazer fechamento de vendas. O dia que ele faz um curso com a Vera e aprende a fazer fechamento de vendas, a vida dele se transforma, porque no dia seguinte, aquilo que era impossível apenas baseado no modelo mental que ele estava usando. A partir dali, ele tem uma gigantesca probabilidade de muitos negócios pela frente, né? Então, é só um detalhe. Quando o sujeito corrige o detalhe,
a vida dele se transforma. Então eu sempre digo, quando você melhora, cara, um aspecto da sua vida, todos os outros melhoram. Escolha o que você quer melhorar, mas você vai melhorar todos os outros melhorando esse aspecto. É fantástico. Uma mudancinha assim faz uma diferençona, não tenho a menor dúvida. Fato é, o doutor Caio, né? Ele trata hoje a... Nós íamos terminar com 1 hora, mas já que já passou, então vamos continuar conversando. Doutor Caio, ele faz a ortopedia funcional dos maxilares. E as dores que as pessoas sentem por conta dessa neuralgia do trigêmeo, causado por desvios faciais, por perda de dentes, por N motivos, são assim, o que aconteceu é uma coisa pequena, mas a dor é uma coisa gigante. Aí ele vai devagarzinho com a aparelho, devagarzinho, vem e coloca no lugar, e aquilo vai se organizando de uma tal maneira que deixa as dores piores do mundo sanadas. Então, Perfeito. mas a mudança é pequenininha. Vai andar, às vezes ele mostra para a gente no raio-x, ó, tá vendo onde que tá? É aqui, ó. Você quase não percebe que existe uma diferença ali de um lado para o outro. Se não É um é um pequeno especialista ajuste, como né? ele. Um pequeno Um pequeno ajuste faz uma ajuste grande faz a diferença. diferença. Acho que é Diferença uma boa tremenda. dica, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, vou ter que mudar demais, vou ter que Sim, transformar muito. sim. Não, às vezes é uma mudancinha que a gente precisa Comece. fazer para ter um grande resultado. O importante é a pessoa começar, né, Vera? Começar a mudança. Começar pelo mais fácil. Não começa pelo mais difícil, começa pelo mais fácil. Faça mudanças pequenas no seu dia a dia, porque aí você vai se preparando o seu cérebro para as grandes mudanças que virão no futuro. Mas a pessoa às vezes fica pensando assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos imaginar, uma pessoa que está acima do peso 20 quilos. Ela pensa assim, eu nem vou começar, porque como é que eu vou perder 20 quilos? Não vou dar conta mesmo, né? Não vou dar conta. Se você realmente pensar dessa forma, não vai. Agora, se você pensar em perder 3 quilos por mês, já fica diferente, não é verdade? Com certeza. É mesmo Aí porque você quanto pega mais 3. peso tem para perder, fica mais fácil, Isso. né? Quem Aí tem menos peso. você pega 3, divide por 4. Aí você precisa perder menos de 1 quilo por semana. Sabe? Aí você pega isso, divide esse menos de 1 quilo, você vai dividir por 7. Então, quando você vai ver que você precisa perder por dia, fica simples. E aí você vê que em pouco tempo, em poucos meses, você vai atingir o seu objetivo. Agora, se a pessoa ficar olhando, imagina um cara numa escada com 40 andares, 40 degraus. Aí ele chega no primeiro degrau, fica olhando lá para cima, falando, acho que eu não vou conseguir. Suba um, né? Suba um. Tenha coragem, né? De dar o primeiro Fala passo, assim, né? como é que eu vou fazer para escrever um livro? Ah, escrever um livro é muito difícil, né? Provavelmente todos nós já pensamos isso um dia, né? Mas a gente que teve a coragem de escrever, aí eu digo para a pessoa assim, cara, é simples, você tem que escrever o que você consegue todos os dias. Você consegue escrever um capítulo? Ah, não, é muito. E uma página? Ah, é muito. E uma linha? E uma palavra? É pouco. É possível. É possível. O importante é começar, dar o primeiro passo, né? Com certeza isso é importante. Olha que gostoso. Falar em primeiro passo, eu vou contar uma coisa aqui para você muito importante sobre a história do Troca Ideia. Há 13 anos atrás, quando nós começamos TV Web, a TV Web que nós estávamos, eu e Mara Rodrigues Alves, e Beth Marteloso, que éramos a Beth e eu que fazíamos o programa, e a Mara estava na Up TV também. Então, nós falávamos, assim, não tinha ninguém falando com a gente, era tudo muito provinciano ainda, era o sonho do Luca Ravanelli, que já faleceu, estava fazer a TV Web, faleceu com 36 anos, muito novinho, mas a gente tinha muita vontade que outras pessoas nos vissem. Hoje aqui, Dr. Caio Mota do Rio de Janeiro, a Renata é aqui de São Paulo, então as pessoas de outros estados vão falando com a gente. E é com uma alegria muito grande, olha, a dona Filomena de Portugal. Como eu gosto dos programas dessa grande senhora. Estou a ver daqui de Portugal. Muito bom. Sejam felizes, um abraço. O marido da dona Filomena tem a dor da neuralgia do trigêmeo, o sonho dela é trazê-lo até o Dr. Caio Mota, e eu acredito que um dia ela consiga. E muitas vezes hoje nós somos vistos. Agora, gente, eu falo que a live começa a andar depois que ela termina, e muita gente vê, você manda para o seu pessoal, a gente dispara, porque enquanto a gente está falando, fica difícil a gente disparar para muita gente, né? A gente faz o que pode. Claro. Para eu prestar atenção no meu convidado, para nós podermos
falarmos direitinho. E é muito bom saber que a dona Filomena, lá de Portugal, está nos vendo também. Um abraço, dona Filomena. Eu fico muito feliz. Agora, vou fazer um bate-bola com o meu amigo aqui. Coisa muito boa, né? É muito bom, né? Saber que outras pessoas estão nos vendo e que a gente... É um pouquinho assim que a gente fala, às vezes faz tanta diferença na vida de outra pessoa. Às vezes eu estou dando palestra, isso deve acontecer com você, Ivan. A gente fala, nossa, parece que não tem ninguém escutando. A hora que termina a palestra, vem todo mundo, nossa, aquilo que você falou, você fala, meu Deus. É fantástico, né? É verdade. O mais incrível é que aí você percebe que as pessoas de diversos setores diferentes têm os mesmos problemas, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente pode falar do mesmo sucesso, do mesmo nas vendas, em todas as áreas que as pessoas têm as mesmas dores, vamos dizer assim. As mesmas dores. As dores são muito comuns, né, Vera? Agora, naquele bate-bola, generosidade. Eu acho que é uma das maiores qualidades do ser humano, né? A pessoa que consegue ser generosa tem um benefício gigantesco para a sua vida e para a vida das pessoas que convivem com ele, né? Porque ser generoso, eu diria que é uma obrigação, né? Mas as pessoas não veem assim. Então, quem puder ser generoso, quem puder tratar as pessoas com respeito, com generosidade, realmente faz uma diferença na sua vida e na vida das pessoas. Você quer saber quanto é importante ser generoso? Se você algum dia foi ignorado por alguém, foi maltratado por alguém, e isso faz uma diferença na sua vida até hoje, né? Então, ser generoso é obrigação. Você acha que as pessoas estão mais generosas pós-Covid? Olha, Vera, sinceramente, não. Não. Você sabe que não. Eu acho que estão generosas quem já era generoso. A pessoa que era generosa, hoje ela está mais generosa. A pessoa que era boa, hoje ela está melhor. Agora, a pessoa que era ruim, hoje ela está pior. Eu também caí nesse engodo de, num determinado momento da pandemia, a gente via toda aquela história, né, de que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, as pessoas vão ser diferentes, a partir de agora isso vai ser um divisor de águas no mundo, na vida das pessoas. Eu também cheguei a acreditar um pouco nisso. Mas depois o tempo foi passando, eu fui caindo na real, e aí eu percebi que quem é bom hoje, pós-pandemia, é a pessoa que já era boa. Uma pessoa que era generosa, hoje ela é mais generosa. Mas uma pessoa que era cruel, hoje ela está muito mais cruel, Vera. Às vezes, é a história do ovo quando passa pela fervura, da cenoura quando passa pela fervura, e do pó de café, né? É isso, perfeito. O ovo passa pela fervura, ele endurece, a cenoura passa, ela amolece, e a borra de café, quando a água é passada pela borra de café, traz aquele café gostoso, saboroso. Então, eu conheci pessoas que, ao atravessar momentos muito difíceis, eram pessoas extremamente amáveis e se tornaram pessoas extremamente amargas. Você já conheceu alguém assim também? Sim, sim. Aí você fala, o que aconteceu com essa pessoa? Cadê a doçura dela? O sofrimento, porque a pessoa pode aceitar, ela pode entender que o sofrimento é um castigo ou que é um privilégio, né? Você pode entender que alguma coisa que o universo está te mandando é para você sofrer ou é para você aprender. Então, dependendo de como você recebe isso, é como você vai ser daqui para frente. Se eu entendi que a pandemia é para melhorar o planeta, eu tenho que ser melhor. Agora, se eu entendi que a pandemia é um castigo e que todo mundo vai pagar um preço, eu vou começar a cobrar o meu. Então, no meu caso, eu entendi que a pandemia é para as pessoas se tornarem melhor. Para mim, por exemplo, eu, Ivan Souza, para mim a pandemia, evidentemente que eu tomo muito cuidado ao falar disso, porque a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que perderam entes queridos, que perderam familiares, perderam esposos, filhos, marido, enfim, irmãos, todo mundo. Eu perdi amigos. Felizmente eu não perdi familiar, mas eu perdi amigos queridos e etc. Agora, a pandemia foi um divisor de águas na minha vida.
porque eu consegui fazer coisas que eu não conseguiria de outra forma, que eu não estava conseguindo, porque eu tinha uma vida empresarial muito, muito louca e com a pandemia eu consegui fazer alguma coisa que eu vinha planejando já fazer, então a pandemia me permitiu antecipar, trazer para agora o que talvez viesse daqui a 5 anos. Então eu me beneficiei com isso, com essa possibilidade. Eu não estou dizendo que eu me beneficiei da pandemia, porque ninguém pode cometer esse absurdo, mas eu me beneficiei da oportunidade da mudança que houve no modelo de negócios, para mim foi importante. Mas eu estou em casa até hoje. Estou trabalhando em casa até hoje. Está em casa ainda, está em home ainda. E muitas coisas mudaram e vão mudar mais ainda, né? Sim. Ô, Ivan, como eu trabalho com moda, eu vi aqui no capítulo, na página 37, no 3, marketing pessoal. E eu sempre falo sobre marketing pessoal, sobre a importância de nós estarmos alinhados e adequados com aquilo que você falou. Eu vou falar com o público de determinada idade, eu vou dar uma palestra para a terceira idade, eu vou ter que me posicionar de uma maneira. Se eu for dar palestra para um jovem, eu vou ter que me posicionar de outra maneira. Independente da dor ser a mesma, é a posição do palestrante que muda. Sim. Até a mesma forma roupa. Como você faz, né? Perfeito. E o marketing pessoal, eu falo muito de marketing pessoal por conta do meu trabalho com a moda. O que você... Aqui tá, ó. Se você quiser brilhar, o brilho por si irá lhe causar algumas queimaduras. Autor desconhecido. E o que você fala sobre o marketing pessoal? Olha, Vera, eu acho que para você ter sucesso, o marketing pessoal é uma das coisas primordiais, né? Uma pessoa que não consegue ter um marketing pessoal bom, uma pessoa que... Aí, quando você fala de marketing pessoal, tem que falar de algumas coisas, né? Tem que falar de ter uma boa apresentação pessoal, tem que falar de você saber vender saber vender o seu produto, saber vender o seu serviço e, principalmente, saber, hoje em dia, se conectar com pessoas, né? Antigamente, as pessoas achavam que marketing pessoal era apenas trocar cartões, né? A gente fazia eventos para as pessoas fazerem marketing pessoal, as pessoas iam lá levando banner das empresas, levavam panfleto das empresas e cartões pessoais. Hoje a gente está vendo que é muito mais do que isso, mas realmente o profissional ou a empresa que não investe em marketing e o pessoal, o profissional que não investir em marketing pessoal, que não fizer relacionamento, que é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que você faz de maneira extraordinária, né, todos os dias. Então, assim, é fundamental você mostrar o que você veio. Tem uma frase antiga que diz o seguinte: o mundo continua tratando melhor as pessoas que se apresentam bem. Então, marketing pessoal é uma das razões do marketing, é você se apresentar de maneira adequada, né? Se você vai fazer uma apresentação para um para um time de futebol, provavelmente você não deve aparecer lá de sapato social, terno e gravata. Né? Se você vai fazer uma apresentação num outro local, para executivos de empresas, provavelmente você não deve aparecer lá de agasalho, como você faria no clube de futebol. Então, marketing pessoal é tudo isso, né? A forma como você se apresenta, como você lida com o dia a dia com as pessoas, isso faz toda uma diferença, viu, Vera? Você sabe muito bem disso. Claro, aliás, mais do que eu, né? Porque você não só fala de marketing, como faz marketing todos os dias. Sim, e a gente tem também, eu diria um pouco mais de nós termos que respeitar o nosso eu. Eu respeito muito, como eu trabalho com muitas mulheres há muitos anos, né? São 30 anos de moda só para mim, fora que eu trabalhava para os outros. Então, eu tenho 54, são 40 anos de moda que eu trabalho praticamente. Então, respeitar o próximo, respeitar... Quando eu falo em respeitar o estilo da outra pessoa, eu falo na linguagem também. Não é todas as pessoas que eu falo na mesma linguagem. As clientes chegam na minha loja, eu tenho brincadeiras com diversas clientes em diferentes escalas. Eu não posso brincar o que eu falo para uma cliente e falar para outra. O que eu estou brincando e o que eu vou agradar uma cliente, eu vou ofender a outra. Isso é muito sério e não pode. Jamais a vendedora da minha loja vai falar com uma cliente minha do jeito que eu falo. Esquece. Então, não pensa que o modelinho que você está vendo outro fazer serve para você.
Você vai desenvolver o seu próprio modelinho. Tem muitas coisas bacanas no livro do Tem uma frase antiga, tem uma frase antiga que as pessoas diziam assim: trate o outro da forma como você quer ser tratado. Sabe que isso não é verdade, né? Trate o outro da forma que ele quer ser tratado, né? Às vezes você gosta de ser tratado de uma maneira, mas o seu cliente não gosta. Você tem que tratar o cliente da forma como ele quer ser tratado e não da forma como você gostaria de ser tratado. Vai vindo, né? A gente vai conversando, começa a vir um monte de informação sobre vendas na nossa cabeça. Tem aquela pessoa, pelo amor de Deus, chamar numa loja uma pessoa de tia, pelo amor de Deus. E você pode ver uma que está gostando. Meu amor, minha vida, minha querida. Que intimidade essa pessoa está falando comigo? Aí você chega na outra loja. Isso, né? Não pode, isso é muito sério. Errar o nome, né? Errar o nome do cliente é um pecado mortal também, né? Exatamente. Tratar a pessoa pela roupa que ela está usando. Esquecer o nome já é um pecado. Agora, errar o nome é 2 vezes, né? Não julgar a pessoa pela aparência que ela está. Quantas pessoas chegam até nós? Outro dia, numa das palestras que eu fui, falaram, faz uns 2 anos, 3 anos, que o ABC tinha mais de 4 bilhões na poupança. Era muito dinheiro. Então, às vezes, passa uma pessoa que você fala, nossa, ela está tão simples, não tem nada. E aquela pessoa tem dinheiro, tem pensão do marido, tem. E você deixa de vender para uma pessoa porque deixa de criar uma afinidade e está julgando a pessoa pela aparência. Isso também não pode. Então, tem muita informação que a gente pode tricotar e passar para as pessoas, né, Ivan? Muita coisa. As pessoas devem ser tratadas com respeito, independentemente da sua vestimenta, do seu grau de instrução, da sua cor, e independentemente de qualquer coisa, você tem que tratar as pessoas com respeito, porque realmente não tem um letreiro na testa quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, né? E no mundo de hoje, principalmente, às vezes é até mais fácil você encontrar alguém muito bem vestido, não ter dinheiro, né, Vera? Do que alguém que não se preocupa muito com isso, né? Quando a gente fala de marketing pessoal, é do nosso. É o palestrante, é a pessoa que trabalha no banco. É quem tem que cuidar, sim, de você. Não só de marketing pessoal, quanto da autoestima também. Mas isso não quer dizer que você vai tratar outra pessoa... Vai exigir isso das outras pessoas. Exatamente. Nós estamos falando aqui de quem quer se preparar para ter sucesso, quem quer correr atrás de objetivos, quem tem metas e quer entregar resultado. Nós estamos falando disso. Agora, as pessoas vivem do jeito que elas querem. E se elas estão felizes, está tudo certo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o seu jeito é o jeito certo. Então, cada um tem o seu jeito. E o seu jeito é o certo, né? Por isso que eu te falei o quanto eu respeito o estilo das pessoas. Isso é muito sério, é respeitar o estilo do outro. Gente, eu estou falando aqui com Ivan Souza, empreendedor, coach, palestrante. Nós nem falamos de coach. E ele tem o livro Prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte. E o livro dele é muito maravilhoso. Conforme eu vou falando, eu vou pegando alguns tópicos aqui. Alimente seu espírito. Gente, tem muita coisa bacana. Ele preparou um livro, de fato, maravilhoso. Parabéns, Ivan. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Você é realmente uma pessoa muito incrível, muito querido, que tem um semblante muito bom. Dá para perceber o quanto você está preparado, o quanto você se preparou e o quanto tudo que você traz de carga na sua vida veio hoje para compartilhar as informações com outras pessoas. Obrigado, Vera. Fico muito feliz de estar falando com você de novo. Você é uma pessoa de luz, você é uma moça também de muito sucesso e foi uma honra ter conhecido você. E eu estou muito feliz de estar aqui falando com o seu público. Eu diria para você que as pessoas precisam acreditar, precisam escutar bastante você, porque você sempre tem dicas fantásticas, maravilhosas, mas a gente está passando por um momento difícil, mas eu quero dizer que tudo tem solução, tudo tem jeito. Eu acredito que nós estamos por viver tempos muito bons, Vera. Eu, apesar de tudo que estão falando, tudo que estão aí dizendo, eu acredito que nós vamos viver tempos aí os próximos... próximo ano eu não sei, mas talvez os próximos 24 meses, 36, enfim, os próximos 5, 10, 15, 20 anos vão ser de extrema prosperidade no Brasil.
A gente vai viver tempos maravilhosos, então eu diria para as pessoas que preparem-se para as oportunidades que vão surgir, porque muitas oportunidades virão. Na verdade, hoje já existem muitas oportunidades. Você vê que pessoas que fecharam restaurantes estão correndo para reabrir. Pessoas que fecharam determinados negócios estão correndo para reabrir. Aquelas pessoas que abriram, eu vi, aliás, essa semana isso, as pessoas que abriram aqueles negócios somente para vender delivery, comida delivery, agora já estão se preparando para alugar um espaço, porque não vai mais continuar vendendo só delivery. As pessoas já querem ir lá comer a comida dela também no presencial. Então, eu diria para o seu público que a pessoa que está aí precisando de uma oportunidade, prepare-se, porque a oportunidade vai bater na sua porta, vai chegar para você. E nesse momento, é fundamental que você esteja bem preparado para conseguir o que você deseja. Muito obrigado, Vera. Muito feliz. Obrigada, eu Prazer ficamos imenso muito falar felizes. com você de novo, viu? Minha amiga aqui, ó, Maria Fiorini, que é advogada, tem a FGC Crédito, Soluções Financeiras. Maria Fiorini, um abraço grande, obrigada, querida parceira do Troca Ideia também. Aqui também nosso querido Ricardo Rosante, grande amigo, grande amiga Vera, abração, tudo de bom, obrigada. A Daia Kruger, é lá do sul, de Santa Catarina, se não me engano, Porto Alegre. Então, é aquilo que eu te falei agora há pouco, né? Devagarzinho a gente vai ganhando outros estados, outros países, outras cidades, e Deus sabe de todas as coisas, e nós vamos galgando aquele espaço que tem que ser nosso, é nosso, e graças a Deus, ao longo do tempo, a estrada, eu sempre olho, quando eu dirijo muito, aí eu olho para trás, porque tem aqueles risquinhos na estrada, e quando a gente vai a pé também, você está andando, você olha para trás, você anda 1 quilômetro, tem um monte de risquinho. A nossa vida é feita desses risquinhos do caminho. E esses risquinhos que a gente tem que prestar atenção, porque eles vão ficar as marcas do nosso caminho lá atrás e ver o que a gente está deixando de legado, né, Ivan? Muito bom, Vera. Parabéns para todo o seu público, tá? Um grande abraço para todos os seus telespectadores. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa que você é e pelo trabalho que você realiza e desenvolve aí. Parabéns pela sua história, viu? Obrigada, querido. Um abraço grande. Deus abençoe Muito você. Obrigado. Sucesso, prosperidade. E parabéns pelo seu livro, parabéns pela pessoa que você é. O livro está aqui. Quem quiser comprar seu livro, faz como? Na Amazon, amazon.com, no Shoptime e nas lojasamericanas.com. Que maravilha. Então, gente, está aí, ó. Quem quiser ter o livro, prepare-se para ter sucesso e torne-se uma pessoa de sorte com Ivan Souza, empreendedor, coach, palestrante. Uma hora a gente volta para falar do coach, está faltando coach para dar mais dicas do seu livro. Quanto mais honra, nós entregarmos, melhor, né, Ivan? Sempre um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu, muito obrigada. Deus abençoe você. Deus abençoe Amém. Todo o nosso público, uma ótima noite. Depois eu vou colocar no Instagram também essa live, tá bom? Vou dividir em 2, porque passou de 1 hora e precisa de dividir para colocar. Perfeito. Mas eu coloco lá e marco você, tá bom? No Troca Ideia. Um abração para você, obrigado, querida. Abraço, querido, beijão ao público, obrigada a todos que participaram. Troca Ideia, um por todos e todos por um. Tchau, gente, tchau. Obrigada, tchau.